Sempre teve vontade de entrar no mundo da ficção, sempre foi um desafio, uma missão que nos movia. Mas é um desafio muito maior do que o que a gente estava acostumado, né? De produzir os documentários, por mais que eles foram, com o tempo, também se tornando cada vez mais desafiadores, mas ficção envolve todo um universo de coisas que a gente, enfim, queria estar realmente preparado para dar esse passo, né? Então foi basicamente 8 anos produzindo documentário, a gente já ter feito quase 100 documentários, eu acho, ao longo dessa trajetória, e sempre ensaiando um pouco o momento que a gente ia começar a produzir ficções, né? E aí, em cada documentário, a gente ia dando uma avançada em algum aspecto, colocava uma dramatização em alguma coisa para a gente ir se testando e tudo mais, e testando um pouco esse terreno. E o Oficina, ele nasceu como uma espécie de laboratório no primeiro momento. Ele era uma coisa bem mais modesta, né? A gente queria fazer uma série de sketches curtinhas, 4, 5 minutos, pegando algumas situações cotidianas e trabalhando um pouco dessa dinâmica do diabo ali, argumentando e tentando ver as sutilezas nas tendências humanas, né? Aquela coisa do diabo estar nos detalhes, né? Como é que... Então, a ideia ia ser basicamente isso, ia ser 3, 4 atores e tal. Não ia ser um longa? Não ia ser um longa, ia ser uma série de sketches pro YouTube e tudo mais. Justamente para nos testar, né? Só que esse negócio é um troço que depois que te pica, assim, você não consegue parar mais, assim, né? Porque o negócio, enfim, é viciante, né? E aí, quando a gente começou a discutir o roteiro e pensar em ideias e soluções criativas para as coisas, começou a crescer muito o negócio, né? Eu lembro até a gente já tinha umas primeiras versões ali do roteiro, e aí o Elton Mesquita, que foi roteirista também do filme, e o Carlos Freitas, eles chegaram, cara, a gente saiu pra tomar uma cerveja aqui, e aí a gente pensou, pô, esse personagem aqui, o Pedro, acho que eu já tinha os nomes dos primeiros. Ele tem que ter uma história, de onde é que ele veio, o que ele tá tentando fazer, né? Qual é que é a personalidade dele e tal. Até para gerar identificação. Pra gerar identificação, porque no início não tinha essa pretensão de ser um filme, né? Tinha essa pretensão da gente se testar um pouco com essa dinâmica com atores e testar uma coisa já, uma linguagem ficcional, e trazer lições interessantes e tal sobre esse mundo da tentação, esse universo da vida espiritual e tudo mais. E aí eles trouxeram essa coisa do background e tal, que beleza, vai complexificar um pouquinho, porque a gente não pode estar só na nossa cabeça o fato dele ter uma história, uma carreira como músico, que não deu certo. Precisa demonstrar isso de alguma forma, então já vai complexificar um pouquinho, tal, vai ter mais alguns personagens, algumas locações e tal. E a coisa foi aumentando. Quando a gente viu, a gente estava com 100 e poucas páginas ou mais de roteiro. Meu Deus, deu 5 horas de filme. Sei lá, 50 personagens, com um monte de locações, e a gente queria fazer, não na época presente, a gente queria voltar um pouco no tempo, assim, a gente achava que um fator importante para a história criar um ambiente imersivo, e até essa temática espiritual, ela gerar um efeito diferente, enfim. Então isso criou também todo um desafio de cenografia, de figurino, de coisas para conseguir fazer essa imersão de época. E foi crescendo, a gente foi se empolgando com a história. Muita gente pergunta assim, pô, muito interessante a BP fazer essa ser a primeira ficção dessa temática espiritual, dessa tentação profunda que todo mundo sente e tal, não sei o quê. Como se tivesse uma grande estratégia por trás disso, né? Mas no fim das contas não tem. Não foi assim que aconteceu, pelo menos nessa história aqui. Não foi uma coisa muito... enfim, orgânica. Tem que ser a primeira, tem que ser sobre essa temática espiritual. Não, foi, enfim, uma dinâmica que poderia ser testada de maneira pequena no primeiro momento, que foi crescendo, mas a história foi ganhando vida, e a gente foi se encantando também pela história, foi pegando apreço, assim, gostando do que estava acontecendo e decidiu ir dobrando a aposta, né? Então, uma coisa que era para sair em 2, 3 meses, acabou ficando, 2, 3 anos. Para sair. E foi assim, a coisa foi muito orgânica. E foram sendo adicionadas várias camadas também, depois que a primeira versão do roteiro foi escrita, depois a gente fez 27 versões diferentes. E aí depois, quando a gente fez a leitura com os atores também, a história ganhou uma nova vida, porque esse é um momento muito legal, quando aqueles personagens que a gente está ali há meses só lendo entre nós, com as mesmas vozes, fazendo todo mundo tem a interpretação interpretação ali do e aí ator. depois com os atores incorporando aquilo,
Nossa, muita coisa que a gente às vezes achava que estava funcionando, não estava funcionando tão bem, ou coisas que a gente não dava muito valor e ficaram muito mais legais, então a gente revisitou o roteiro de novo e mudou de novo. E depois quando grava também, várias coisas que você tinha imaginado saem de um jeito diferente, e aí depois na hora de montar um novo filme nasce, então você vai redescobrindo ele ao longo do processo. Tá vendo, pessoal de casa? O pessoal Muitas acha vezes. que é fácil. Então, essa coisa de tipo assim, pô, aquela história que tá lá, que vocês assistiram, pô, como é que foi a ideia de fazer? Não é exatamente assim, ninguém imagina aquilo que vocês estão assistindo exatamente quando tá lá, e aí, beleza, vamos executar agora. A coisa é muito viva, é um trabalho muito colaborativo, muita gente vai entrando, isso que é legal de fazer filme, né? É uma arte muito coletiva. Então, foi um processo que foi acontecendo orgânico, nessa premissa de que a gente acha que é importante trazer boas histórias, ter um papel para o imaginário, o desenvolvimento da cultura do Brasil, que é uma frente que a Brasil Paralelo atua. Hoje com documentários, até então com documentários, mas sabia que o poder da ficção, de trazer personagens para o imaginário das pessoas, tem um poder de quebrar muitas barreiras, né? Marca muito mais. Marca muito mais. Marca muito, e tá se refletindo aí, né? Tem muito mais gente vendo, mais gente recomendando. Então, a gente tá vendo que não é só uma teoria, né? De fato, tem um poder diferenciado. Então foi isso, assim, né? Foi surgindo a história de uma maneira muito orgânica e estamos aí com o filme. Que maravilha. E foi uma ótima produção. E já tá disponível, pessoal. Só lembrando que já está no nosso catálogo de streaming. Só assinar e assistir. E um